Questão 35 da seção 1.1 do capítulo 1. Encontre o domínio da função. A função é h de x igual a 1 sobre essa raiz de índice 4. Então eu faço da seguinte forma. Para encontrar o domínio, que eu estou identificando aqui por D, índice h, domínio da função h, eu começo com essa operação aqui, que é igual ao conjunto mais amplo possível que eu possa ter, que é o conjunto de números reais nesse contexto aqui, menos as limitações devido às condições de existência. Então, as limitações, eu tenho que olhar para cada função e ver cada operação que está sendo feita ali naquela função, porque as operações têm alguns regimes de validade, tem regime de aplicações. Então, não posso aceitar avaliar a função em um valor em que dê problema na função. Por exemplo, aqui tem 1 sobre uma raiz de índice par. Aqui tem dois problemas possíveis. E claro, é preciso ter uma certa intimidade com a álgebra para olhar para uma estrutura dessa e saber que ele tem condições de existência. No caso aqui, o denominador ser igual a zero, isso não pode acontecer. E também o radicando não pode ser negativo para uma raiz de índice par. Aqui no caso é índice 4. Então eu tenho duas limitações devido às condições de existência nesse caso. Então eu preciso encontrar quais são essas limitações e depois fazer essa operação aqui, o conjunto de números reais, menos, eu vou retirar essa parte que dá problema aqui na função. Então, quando eu retirar só a parte que dá problema, eu vou ter um conjunto bem amplo que vai ser o domínio da função. Então, aqui, nessas condições de existência, eu tenho duas. Não existe essa fração aqui, 1 sobre A, tal que A seja igual a zero. A segunda coisa é que não existe a raiz de índice 4 de A, tal que A seja menor do que zero. Então não existe essa raiz quarta com A negativo. Dado isso, eu tenho que encontrar essas duas limitações. Eu vou encontrar dois conjuntos em que isso dá problema e vou retirar esses conjuntos. No caso aqui, dois intervalos. Então, nesse primeiro aqui, eu vou tratar do que está dentro da raiz, que não pode ser menor do que zero. Se for menor do que zero, não existe. Então, esse A é x ao quadrado menos 5x. Então, venho para cá e escrevo x ao quadrado menos 5x menor do que zero. Quando eu coloco que ele é menor do que zero, eu vou encontrar todos os valores de x em que satisfazem isso. Portanto, para esses valores de x, não existe. Então, são esses valores de x que eu vou excluir. Agora, eu só preciso desenvolver isso. Eu faço da seguinte forma. Aqui eu já posso colocar o x em evidência. Então, fica x vezes x menos 5. Se eu fizer distributivo, eu volto para cá. X ao quadrado menos 5x menor do que zero. Quando eu começo a fazer isso, se for uma coisa mais simples, dá para fazer diretamente de forma algébrica. Olha só, para que esse produto seja menor do que zero, nem x menos 5 podem ser zero, porque se apenas um deles for zero, já vai dar zero aqui, e zero não é menor do que zero. Então já encontrei uma limitação. O x não pode ser zero, porque se ele for zero, já zera tudo aqui. O x também não pode valer 5, porque que seria 5 menos 5 dá zero. Então já encontrei duas limitações. Se o x for zero ou se o x for 5, isso daqui não dá menor do que zero. Mas olha só, não é só isso. Igual a zero e x menos 5 devem ter sinais opostos. Eles devem ter sinais opostos porque o produto deles vai dar alguma coisa menor do que zero. Se eles tiverem os mesmos sinais, vão dar positivo. Então, olha o tanto de consideração que eu tenho que fazer para continuar com o raciocínio algébrico aqui. É desvantajoso isso. Apesar de até pode ser que dê certo, quando eu parto para esse lado, eu já vejo que por aqui eu não vou conseguir um bom resultado. Eu posso até conseguir, mas há um custo muito grande. Então, eu mudo a abordagem nesse caso e vou para uma análise gráfica. Já que eu quero que o x ao quadrado menos 5x seja menor do que zero, eu vou plotar o gráfico dessa função, x ao quadrado menos 5x, e plotando esse gráfico, eu vejo no gráfico onde isso daqui acontece, onde a função é menor do que zero. Então, para plotar a função, só mais uma coisa que a gente falar aqui,
A partir desse raciocínio algébra aqui, a continuação, se desse certo, se fosse vantajoso, eu teria feito. Foi assim que eu resolvi as questões anteriores, que também pede a mesma coisa aqui. Então, só olhar aí as 3, 4 questões anteriores, eu resolvi só na parte algébrica aqui. Agora, essa aqui foi precisa para análise gráfica. Então, eu ploto essa função. Para plotar essa função, eu preciso saber das raízes dela, para saber onde ela vai passar. Então, para saber as raízes, eu encontro os valores que fazem com que essa função seja igual a zero. Então, separei dessa seguinte forma e vejo que x igual a zero já zero aqui, e x menos 5, sendo igual a zero, dá x igual a 5, também zero. Então, uma raiz é zero, a outra raiz é 5, então marquei aqui 0, marquei aqui 5. Aí eu ploto o gráfico. Eu sei que a concavidade é para cima porque o valor do coeficiente que acompanha o x² é positivo. Então, tracei aqui a parábola. E daqui para cá, o valor da função é positivo. Então, de 0 para cá, então qualquer valor de x negativo que eu colocar, a função vai retornar o valor positivo. E qualquer valor a partir de 5 que eu colocar, a função também vai retornar um valor positivo. Apenas aqui, entre 0 e 5, ela vai retornar valores negativos. Olha só, se eu avaliar essa função em x igual a 0, não vai dar um valor negativo, vai dar 0. Se eu avaliar em x igual a 5, não vai dar um valor negativo, vai dar 0. Então, esses valores, 0 e 5, não dão negativo. São só os valores intermediários aqui. Por isso que eu digo que não existe a raiz de índice 4 de x² menos 5x, tal que o x pertence ao intervalo aberto de 0 a 5. Quer dizer, intervalo que não inclui os extremos. Então, para qualquer x aqui dentro, entre 0 e 5, o radicando vai dar negativo. Então, eu fiz tudo isso aqui de forma bem detalhada para mostrar, explicando todo o passo a passo, para não deixar nenhuma dúvida, a forma com que eu fiz para analisar isso. Então, eu encontrei isso daqui, que é uma das limitações. Tem outra. Já vou falar da outra. Então, eu já sei que o domínio da minha função não pode conter esses valores de x aqui. Essa é a ideia de estruturar tudo dessa forma. Acontece que essa não é a única, né? Então, o a não pode ser menor do que zero. E o a, nesse caso, era o que estava dentro da raiz, era o radicando. Da mesma forma, o denominador não pode ser igual a zero. E o denominador é tudo aqui, inclusive a raiz. Então, x² menos 5x, né? É raiz de índice 4. Então, volto para cá, escrevo todo o denominador igual a zero, porque igualando a zero, eu vou resolver essa equação e encontrar os valores de x que fazem com que aquilo dê zero. Então, para resolver isso, eu elevo a quarta potência, e aqui 0 elevado a 4 dá zero. Aqui, quando eu tenho uma raiz de índice par elevado a esse mesmo índice, eu preciso escrever o módulo do radicando, para não acontecer o seguinte problema. Eu sei que a raiz quadrada de menos 3 não existe. Mas se eu pegar a raiz quadrada de menos 3, pegar isso aqui e elevar ao quadrado, de forma errada, eu posso pensar que daqui, esse simplifica com esse e resulta no menos 3. Mas isso não é verdade, porque isso daqui nem existe. Se não existe, eu não posso operar com isso. Então isso aqui está tudo errado. Acontece que aqui já está explícito um número. E quando eu tiver, em vez de um número, uma incógnita, alguma coisa que vai variar o valor, que vai assumir vários valores ali. Quando eu elevo ao quadrado, para não acontecer esse problema aqui, eu tenho que carregar daí em diante, de forma explícita, que o que resulta daqui é o módulo de x. Porque sendo módulo de x, eu não vou correr o risco de, após essa operação, sair daqui um número negativo. Essa é a justificativa para ser o módulo. Mas como essa daqui é uma parte de pré-cálculo, é o começo do livro, caso o que eu esteja falando aqui pareça com um nível elevado de dificuldade, é melhor dar uma pausa nesse estudo daqui do livro e retomar um pouco os conteúdos de ensino médio, fazer uma base melhor e voltar para cá em seguida.
Então aqui eu obtive essa expressão. Então o módulo de x ao quadrado menos 5x igual a zero. Nesse caso específico, em que o módulo é igual a zero, a única forma disso ser possível é se essa parte está dentro do módulo já for igual a zero. Porque se isso daqui não for igual a zero, o módulo disso não vai dar zero. Mas aqui direto, eu já posso igualar esse radicando a zero, quer dizer, essa parte está dentro do módulo a zero, apenas porque é igual a zero. Se fosse igual a outra coisa, aí a análise seria diferente. Então eu pego x ao quadrado menos 5x igual a zero. Agora sim, eu quero descobrir qual x vai fazer que isso daqui seja igual a zero. Separo aqui daquela forma, fazendo o inverso da distributiva, né? Eu coloco em evidência, e já sei que para um produto dar zero, ou o primeiro fator é zero, ou o segundo é igual a zero. Então eu sei que o x pertencente a zero, aqui não é intervalo, é o conjunto que tem dois elementos. X pertencente a zero, ou x sendo zero, ou x sendo 5, significa que x pertence a esse conjunto. Eu vou ter esse radicando aqui igual a zero. Se esse radicando for zero, eu vou ter 1 sobre zero. E 1 sobre zero não existe. Então, como eu peguei a condição em que não existiria e encontrei os valores de x que fazem com que essa condição apareça, eu tenho que excluir esses valores de x do domínio. Então, agora sim, eu já tratei das duas limitações, consegui um intervalo aqui em um conjunto em que isso não pode acontecer e escrevi da seguinte forma. Voltei para cá. Então, vou fazer da seguinte forma. Vou pegar o conjunto dos números reais e vou retirar daqui aquele conjunto que tem dois elementos e também vou retirar o intervalo entre 0 e 5, o intervalo aberto. Então, eu escrevo isso daqui em forma de intervalo, né? Então, o conjunto dos números reais é de menos infinito até mais infinito. Só repetir esses dois. Isso aqui vai ficar da seguinte forma. Quando eu pego aqui do menos infinito até o mais infinito e retiro dois elementos aqui dentro, eu vou ter que escrever do menos infinito até zero, aberto, porque o zero eu retirei. Então não vai incluir o zero. E eu vou unir com o intervalo de 0 até 5, porque eu também vou retirar o 5. Então vai ser aberto. E eu vou unir com 5 até mais infinito. Então, esses três aqui, essa união desses três, é o que sobrou dessa operação. Antes era de menos infinito até mais infinito. Agora é de menos infinito até 0, aberto em 0. Depois de 0 aberto até 5, aberto em 5. E depois aberto em 5 até mais infinito. E eu tenho que unir esses três, significa que eu tirei o extremo aqui. Eu tirei o 0 e eu tirei o 5. Agora eu repito esse terceiro aqui, menos 0,5. E agora eu vejo que eu tenho uma operação entre conjuntos. A união é como se fosse a soma de conjuntos. Então eu cancelo aqui. Como eu tenho a união com esse conjunto, mas depois eu vou retirar da união esse mesmo conjunto, ou intervalo, funciona também. Então só cancelo esses dois, e o que sobra é a união desse com esse. Então de menos infinito até 0, união com 5 até mais infinito. Esse daqui é o domínio da função h. Então peguei o domínio mais amplo, vi quais são as limitações que existem e retirei. Então o domínio, no fundo a gente pode entender que são todos os números reais, exceto aqueles que ficam entre 0 e 5, incluindo 0 e incluindo 5. Então, isso daqui é a resposta para a questão. Fiz o que a questão pediu, tudo, e assim ela fica completamente resolvida.